Batalhas entre pré-amplificadores. Nesse vídeo você vai ver um comparativo entre dois clássicos pré-amplificadores fabricados no Brasil nos anos 80. Nós temos aqui o Gradiente P2 e aqui a gente tem o Nashville NP1900. Vamos olhar todos os detalhes de funcionamento dele, os de construção e também, por que não, talvez escutar eles aqui. Aguarde até o final do vídeo. Bom, então é isso, vamos fazer um comparativo entre esses dois equipamentos. Pré-amplificador, se você não sabe para que serve um pré-amplificador, vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo mostrando para você qual é a utilidade de um equipamento desse, ok? E também vou deixar aqui na descrição alguns vídeos onde esses equipamentos apareceram. Algum P2 que eu coloquei à venda, que eu fiz algum tipo de vídeo, também no NP1900. Vou deixar vídeos aqui sobre esses equipamentos na descrição. Quer conhecer um pouco mais? Dá uma olhadinha aí. Bom, e se você não conhece esse canal, nesse canal a gente só conversa sobre essa geração anos 70, 80, 90, equipamentos feitos no Brasil, no mundo, tudo sobre essa geração. Faço vídeos com comparativos, opinião sincera, conhecendo os equipamentos, também, por que não, comprando equipamentos, vendendo aparelhos. Se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e vou pedir aí pro pessoal dar o like para ajudar. Então vamos lá, P2, equipamento feito pela Gradiente, sendo fabricado lá no início de 1984, a Gradiente veio com essa revolução aí, a famosa linha esotérica, a linha Exotec. Então esse é o pré-amplificador de uma série completa com vários equipamentos, várias versões. Se você não conhece a linha Exotec, vou tentar deixar vídeos que eu já fiz sobre essa linha. Bom, e a Nashville NP1900 já é um equipamento um pouco menos conhecido, foi fabricado bem menos, o P2 você encontra com mais facilidade, mas também uma linha bem legal, bem bacana, apesar de que quem conhece, né, Nashville Micrologic sabe que a Nashville seria uma segunda linha, digamos assim, de equipamentos. Mas não é porque ela que ela é inferior ao P2 não, né? É porque a linha top, né, que seria a Micrologic, fez equipamentos que, para você ter uma ideia, o pré-amplificador acho que tem 17 unidades ou 20 unidades só fabricadas. Então esse equipamento aqui sim era um concorrente direto do P2 aqui da Gradiente. Bom, então depois desse leve resumo da história, pré-amplificador, qual que é a maior diferença aqui? Bom, pré-amplificador basicamente volume, né? Volume, conexão, então você vai conectar seus equipamentos aqui, vai ter uma saída para você ligar o teu amplificador de potência e ele vai regular aí algumas funções. No caso aqui do P2 a gente só tem regulagem de agudos e graves, já no NP1900 a gente tem graves, médios e agudos, mas temos o balanço, temos filtro subsônico, o NP não tem filtro de agudo, mas mas o Gradiente tem mono estéreo, você desabilita a tonalidade aqui também, normal. Temos as chaves também seletoras, aqui chave seletora de função. No caso do P2 a gente tem uma coisa que a Gradiente inventou, na verdade não inventou, né? Ela introduziu na sua linha, que seria as cápsulas Move and Coil, onde a gente precisa de um pré específico. Então aqui a gente tem uma conexão para um toca-discos específico, coisa que aqui a gente não tem, tá? Multi também a gente não tem aqui nesse equipamento, loadings aqui tem. E aqui uma diferença é que no P2 a gente tem chaves de entrada e chaves de saída de sinal, né? Então eu tenho que sempre selecionar essa chave e essa chave, caso vai ligar um tape deck ou fazer uma gravação, alguma coisa assim. Aqui não, aqui a gente tem os famosos monitores mesmo, normal, sem problema, não tem chave de gravação. E basicamente o resto é igual de um pré-amplificador comum com relação ao pré-amplificador normal. Vamos olhar atrás para ver aqui as diferenças? Bom, mas antes de olhar atrás, a gente tem aqui um detalhe do acabamento, né? Se veja que o P2 ele é fora de padrão, né? Ele não é nem o padrão 17, que é aqui, a aba normal, certo? E também nem o padrão 19. Então a gente fez lá um equipamento que seria só ele, né? Para você conectar, juntar, no caso de uma pilha aí, só a linha Exotec mesmo, porque ela é fora de padrão dos outros equipamentos, como eu já disse, existe o 17 e o 19, né? E por que isso, né? Uma curiosidade, porque ela utilizou lá como base o amplificador da Polivox, né, como base, estrutura da Polivox. E o amplificador da Polivox ele é mais largo que o A1, que o PA1800, ele é mais largo, né? Então a gente teve que mudar a frente lá. A frente, apesar do H2, que é o amplificador dessa linha, ser com a frente bem justinha, bem junto ao dissipador traseiro, ela é mais larga porque o equipamento é mais largo, no caso do Polivox. Então ela teve que
a fazer essas abas aqui que acabou ficando fora de padrão, né? Então, para mim deixar esse equipamento aqui no mesmo padrão do de baixo, não tem como. Mesmo que eu tire as alças, esse aqui vai ficar menor, esse vai ficar maior. Então, uma curiosidade aí com relação à diferença dos equipamentos, desses dois. Então, uma curiosidade com relação à diferença desses dois aparelhos aqui. Agora sim, vamos olhar atrás. Bom, e aqui a diferença da traseira deles. A maior diferença aqui, na minha opinião, inclusive quando eu fiz a opinião sincera desse equipamento, não sei se eu já fiz, se eu já postei ou se eu não postei ainda. Se eu postei vai estar na descrição, se eu não postei, inscreva-se e ative o sininho. Bom, aqui que o pré-amplificador, ó, Stereo Control Pré, né? Então eles identificavam o equipamento como já um controlador, o cérebro de um equipamento, de um system, de um sistema. Por quê? Porque ele tem um cabo de força que se percebe que ele é mais grosso, uma amperagem maior, porque a gente tem sim conexão para ligar, principalmente o segundo amplificador da linha, que ele não tem uma chave power na frente, frontal. Então você deixa ele sempre ligado. E quando você liga o pré, ele já liga o amplificador. E por isso que ele é ligado aqui. Então por isso que ele tem que ter um cabo mais grosso, né? Toma cuidado na hora de comprar esse equipamento. Se alguém trocou o cabo aí, botou um mais fininho, se você ligar o power aqui pode dar problema aí no teu fio, tá? E aqui você vê que ele, como ele é uma central de controle, você tem as conexões AC aqui, né? Para você ligar os equipamentos, óbvio, você tem as conexões para ligar equipamentos aqui. E aonde eu vou ligar a tomada desses equipamentos? Eu ligo no próprio pré. Já no Nashville ele não tem isso, né? Você pode ligar os equipamentos aqui, mas não tem o AC. O AC você vai ter que ter uma tomada externa para poder ligar os equipamentos aí. Bom, fusível de força, todos têm externo. Chave AC está aqui externa também, sem problema. Aterramento, aqui no caso do P2 a gente tem 2 aterramentos. Aqui só temos um, porque nós temos duas conexões aqui para os tocadiscos, o fono 1 e o fono 2, duas entradas para tocadiscos, dois tocadiscos você pode ligar nesse aparelho. E as conexões aqui, né, elas estão banhadas a ouro, né? Você percebe que ela é dourada em vez do prata normal aqui. Túnel auxiliar, no caso DAD, uma outra curiosidade dessa geração é a utilização dessa sigla, né? DAD, né? Porque eles queriam, era um marketing, né? Que esses equipamentos fossem ligados ao sistema digital moderno, né? Que seriam os CD players que estavam na moda na época. Então eles queriam que esses equipamentos fossem ligados a esses aparelhos, a essa nova tecnologia, e recebiam o DAD. Tanto o Gradiente como o Nashville tem conexões DAD. Os tapes, tape 1, tape 2, normal, pré. Aqui a gente tem pré também, as conexões são basicamente as mesmas, com exceção do fono, que aqui são duplo. Aqui temos a saída de pré, saímos de pré, e no caso o nosso P2 tem saída subwoofer, que já vem com corte de subwoofer aqui, se eu não me engano. Já vem com o corte com o subwoofer, porque a linha é mais completa, quer dizer, não tão completa quanto esse aqui. As duas são completas, porque aqui a gente tem crossover, aqui a gente tem câmera de eco, inclusive aqui não tem câmera de eco, aqui também temos crossover. São duas linhas bem grandes, digamos assim. Mas a Gradiente se preocupou aí em já dar um passo à frente, digamos assim, já no sistema de subwoofer. O pessoal já começou a falar sobre subwoofer, canal central, surround, esse tipo de coisa. Lembrando que esse equipamento foi fabricado até os início dos anos 90, provavelmente. Então você tem uma conexão específica para subwoofer, coisa que não temos no NP 1900. Então é isso, parte traseira. Vamos olhar a parte interna deles agora, comparar as duas eletrônicas desses equipamentos. Bom, então aqui temos eles abertos, né? Como eu disse, a característica, a Nashville ainda se preocupava nessa época em fazer equipamentos que você pudesse interligar com outros equipamentos de outras marcas, produzindo os equipamentos no padrão ou 17 ou 19, que é padrão para qualquer outra marca que também utilizava essa mesma padronização. Já a Gradiente eliminou tudo isso, né? Fazendo com que o seu equipamento fosse exclusivo somente para a linha Isotec mesmo. Abandonando esse sistema, né, que ela tinha lá nos outros equipamentos, fazendo com que você tivesse uma linha completa. E quer o equipamento, é só a linha Isotec. Quer montar uma linha só com os equipamentos da Gradiente. A não ser que você queira equipamento que não fique padrão um em cima do outro. Mas é uma coisa que a Gradiente começou a fazer nos anos 80. Bom, aqui a gente já percebe, né, que por mais que o gabinete do Nashville ele seja maior,
mas é uma coisa que eu já falei lá no vídeo que eu fiz, provavelmente ele conhecendo esse equipamento, que eles usavam o mesmo gabinete. Tanto o mixer, qualquer outro equipamento, ele tem o mesmo tamanho, né? Coisa diferente aqui, cada equipamento provavelmente da Gradiente fazia, né? A Gradiente fazia o seu gabinete exclusivo para o P2. Eu acho, na minha opinião, que os Nashville tinham um gabinete, né, onde você poderia ter a potência, o pré, a câmera de eco, o mixer, tudo no mesmo gabinete. Você só decidia o que você iria montar aqui, colocando as placas e o painel frontal e o traseiro. Mais nada, o resto é igual. Essa foi uma constatação que eu tive aí analisando esses equipamentos. Bom, vamos lá. Fonte percebe que é menor, né? Painel de fonte, as placas aqui do P2 são maiores, tem uma placa menor, temos relé de proteção, aqui não temos, aqui temos o sistema do fono MC, né? Tá aqui, as chaves, tem um trabalho aqui para chave, aqui a chave seletora tá direto pendurada aí, né? Não tem eixo, não tem nada, os fios saem diretos aqui. Aqui a gente tem a característica do P2, que essas chaves de apertar aqui, ela vai por um cabo de aço, né, um conduíte e um cabo de aço que aciona a chave aqui. Tudo para não ter uma placa aqui em cima, né? Na linha mais antiga, na linha Comput, existia um mecanismo aqui de plástico que empurrava a chave. Tudo para ficar mais fácil, né? Não sei se para construção do equipamento ou para manutenção, porque você ter uma placa aqui em cima com um monte de chave e uma placa lá embaixo daria às vezes algum tipo de problema. Fica mais fácil assim quando você tem acesso aos componentes tanto pela parte de cima como pela parte de baixo da placa. Bom, o potenciômetro ou atenuador aqui é diferente, tem essa plaquinha que você pode pôr as duas versões de potenciômetro. Aqui você tem o potenciômetro do Nashville duplo. Que mais? Qual mais diferença? As chaves, como eu disse, são chaves específicas. Os prés do fono, né? Porque a gente tem um pré especial aqui. E o resto, basicamente, não tem muita pré-amplificador normal. Aqui os potenciômetros, aqui os potenciômetros. Tá aí o P2 e o NP1900. Bom, então vamos às audições aqui, tá? Simples, sem problema nenhum. Pré-amplificador, na verdade eu tô usando a plaquinha pendrive lá em cima do CCE. O PM5000 que tá aqui, ó, é o que vai amplificar, tá na lateral ali, não precisa ficar mostrando os views dele. Tá no mesmo, vai estar na mesma configuração tanto para o NP1900 como para o P2. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a musiquinha da nossa abertura de live, né? Tem o videozinho dele aí. Vou deixar o vídeo da abertura de live aqui. Você vai ver a música lá. Por quê? Porque nem o sol trabalha de graça, como a gente já comentou aí nos vídeos. Vamos lá então. Lembrando, né? As caixas são 15 da Snake, corneta Twitter Selênio. Vamos começar do fletão, ó. Flat, sem loadings, sem nada acionado. Puro. Pré-puro, e lá o nosso PM também, né, tá com sinal no 0 dB. Vamos lá. Outra coisa, aqui, né, ó, nossa plaquinha pendrive também altera o áudio, mas ela tá no máximo, como se fosse um tape deck tocando no máximo, ó, tá vendo? Sem problema nenhum. Vamos lá. Flat. Agora o loadness atua, né, mesmo com desabilitado as 3 tonalidades aqui, o sistema de tonalidade. Normal, cortou. Aqui corta também. E o subsônico. Normalmente você vai só sentir a diferença do subsônico quando você tem toca-discos, né? Agora eu vou fazer um teste que é o seguinte, vou habilitar a tri-tonalidade, vou carcar grave, carcar agudo e 50% médio. É que normalmente que a gente usa, vamos lá. Tá? E vou atuar o loadness, porque eu quero ver esse subsônico se ele corta graves também, vamos ver. Vamos olhar lá no woofer, ver se ele tá mexendo, vibrando alguma coisa? Vamos lá.
Só lembrando, pode estar distorcendo aí, por isso que fazer vídeo comparando áudio é muito difícil, a não ser que você tenha um microfone profissional tal, que você consiga captar realmente o que está saindo, caixas flat e tudo mais. Aqui é mais ou menos um teste que eu vou testar aqui na frente, né, junto com vocês, e depois vou dar minha opinião. Então a minha opinião aqui, a primeira é que... Não, depois eu falo, vamos lá. Aproveitar a música. Agora eu vou verificar o negócio do ganho aqui, né? Essa opção do ganho, ó. E aumenta muito, né? Então qual que é a diferença? A diferença aqui, para que serve isso? Porque com baixo volume, ó, o meu pré tem que ser altamente excitado, até aqui em cima. Se eu aperto aqui, o pré não precisa ser excitado, olha lá, ó. Menos excitação no pré causa o quê? Maior acionamento do loudness, tá? Então se eu aciono menos aqui, ó, o loadness está atuando bem mais. Se eu solto aqui e faço isso, a gente percebe que o loadness atua menos. Percebemos aqui que também no flat, ao contrário do outro lá, você vai ver, aqui parece que os atenuadores seguram um pouco, eles deixam mais baixo o som e você tem que torrar mais aqui, né, ó. Ó. Putz, eu vou ter que voltar, né? Acho que vai voltar, vamos ver. Porque eu quero ver uma diferença aqui com relação ao ganho. Como eu disse, no vídeo de demonstração desse equipamento, é justamente isso. Com relação ao ganho, o que você ganha aqui e aqui, atuando com mais ganho ou menos ganho, né? Essa é uma diferença que a gente pode notar aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai voltar minha música. Voltou? Então, como eu disse, o teste que eu quero fazer é que com o efeito, né, a tripla tonalidade desabilitada, loudness atua normal, ó, volume em 10 horas, é isso? 10 horas, 9 horas, tá, sem a tonalidade, na verdade agora com a tonalidade, né, utilizando tudo no máximo, ó. Tudo no máximo. Loadness atua também. E o ganho? O ganho eu vou ter que baixar aqui. Vamos ver. Resumindo, o ganho aqui, como se fosse num sistema parecido com os equalizadores da Cygnus, que você tem aquele ganho de 12 ou 18 dB. Conforme você aciona o ganho, igual nos equalizadores, o que você está atuando aqui, ele vai ou para mais ou para menos. Então, se eu aciono aqui, ele vai para mais. Se eu desaciono, ele vai para menos, mas para mais. Consegue entender? Ele diminui aqui a ação das tonalidades mais, dependendo do ganho que eu estou aqui. Por isso que vou bater de novo nessa tecla. Nesse equipamento aqui, quando você tem esse ganho, você tem um controle melhor aqui da atenuação, do volume e tudo mais. Um equilíbrio que você pode encontrar entre o teu pré-amplificador e a tua potência com relação à equalização aqui, entendeu? Então, com o ganho apertado, mais ganho, então quer dizer o quê? No flat, eu tenho uma diferença entre o flat e o ganho, entre o flat, né, desabilitado aqui, e o habilitado, uma diferença maior do que se eu tivesse aqui, a diferença seria menor entre um e outro, consegue entender? Então acho que é bem isso aí mesmo. Vamos pro P2 agora, que esse aqui depois eu vou falar o que eu acho dele. Então vamos agora aqui ao P2. Lembrando, eu estou utilizando a mesma conexão, né? A conexão DAD, né? Padrão normal aqui.
Então vamos lá, vamos ligar ele aqui. Já liguei. Puxa, assim, como esse equipamento aqui é um equipamento meu, que está um tempão parado, faz tempo que eu não ligo ele, ele já não quis acender. Ah, agora acionou. Acionou aqui a proteção. Então vamos lá, DAD. Eu tenho que habilitar meu PM5000, peraí. Bom, e aqui a gente já constata o primeiro problema, né? Problema no P2 aqui, tá? Eu espero que seja só limpeza, porque ele tá, como disse, um bom tempo parado, mas eu vou ter que continuar o teste mesmo assim, ó. Auxiliar. Volume 0. E um canal tocando. Isso é um problema, né? Esses potenciômetros aqui, ó, tá? É complicado. Se tiver que trocar ele, vai ter que colocar o do outro modelo. Fazer o que, né? Costuma dar problema esses potenciômetros aí mesmo. Toma cuidado na hora de comprar esse pré por causa desse potenciômetro. Vamos lá. Agora vamos esperar meu áudio voltar e vamos testar o P2. Então estamos aí com o P2. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Ó, estamos em flat, sem atuar aqui, ó, acionado. Balanço normal. Loaders desabilitado. E vamos acionar o loaders. Ó, a diferença aqui já. O loaders do P2 atua bem menos, porque o volume está bem baixo, com a tonalidade desabilitada. Vamos habilitar aqui a tonalidade para ver se vai atuar mais aqui o loaders. Vamos ver? Com a tonalidade habilitada, o loaders aciona mais. Aqui em flat, o loaders aciona melhor do que aqui, tá? Que mais? Vamos lá. Vamos ver aqui os graves e os agudos, ó. Uma grande diferença é que, esse vazamento aí, né? Mas uma grande diferença é que o sinal, né, que a gente está injetando, que é o mesmo sinal que eu estava injetando aqui, a gente percebe que aqui é bem mais alto, né? Aqui você parece que tem que carregar mais volume. Aqui não, ó, só um pouquinho de volume, ele já está atuando aí, ó. Vou passar aqui pro... Uma das coisas que normalmente a gente tem medo, né, que é justamente o low cut, é você, além de cortar as frequências que a gente não quer escutar, também corta um pouco dos graves. E aqui a gente percebe que não, pode até falar assim, isso aí não está funcionando, né? Por quê? Porque a gente não escuta. Então o ultrasonic filtro e o subsonic filtro funcionam realmente nesses dois equipamentos para cortar aquelas frequências mais baixas que você não escuta, certo? Ao contrário do low cut, né? Que é essa função aqui, tipo no 366, que também corta grave, né? Então aqui você tem uma função específica que é muito superior ao do amplificador normal. Que mais? Vamos testar aqui. E aqui a gente pode considerar, né, o mute com uma mesma função aqui dessa função ganho. Mas eu ainda acho a função ganho aqui, você tem um ajuste melhor do que o mute. O mute parece que ele muta mais aqui, entendeu? Mais coisas aqui do que só o áudio. Aqui parece que ele só aumenta e diminui o áudio. É diferente. Na minha opinião, isso aqui é bem diferente. Eu prefiro, no caso, essa função, na minha opinião particular, do que essa função aqui. E
como a gente tem esse ganho bem maior do P2, que aqui você precisa dar muito mais volume, a gente tem que ter uma percepção de que as outras funções funcionam melhor. Mas não, as funções aqui são basicamente, trabalham da mesma maneira, a única diferença é que aqui parece que você tem que injetar mais áudio do que aqui, simplesmente isso. Aqui o sinal é mais baixo, aqui o sinal é mais alto, né? E com relação à tonalidade, aqui você tem a tonalidade tripla e aqui a dupla, é uma questão mesmo visual, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião, é o visual. Você tem o mesmo som, tá? Com a tonalidade aqui, claro, se você tem o médio aqui, você consegue carcar mais médio, né? E parece que o médio fica mais presente ou menos presente. Então sim, né? É uma diferença. Mas é mais visual. Porque aqui você também consegue ter um controle diminuindo aqui, você consegue equilibrar os médios também. Mas é uma percepção minha, né? Você saber que você tem lá a função médio e que a função médio está no 50%, que é normalmente a gente usa 50%, aqui 100, aqui 100, é como eu uso praticamente, então você sabe que o teu médio está 50%. Mas se você usar aqui, né, e deixar um pouco mais flat aqui, você também vai estar no mesmo equilíbrio de som, entendeu? Mas você fica, pô, mas e o médio, né? Então é mais questão visual, de você saber que o médio está no meio, mas o som praticamente é igual. Ah, e outra coisa, né? Uma coisa que eu preciso falar é a seguinte, com relação aos agudos, né? O agudo do P2, na minha opinião, aqui, ele desenvolve mais. Não sei o porquê, mas no Nashville o agudo ficou um pouco preso aqui, na minha opinião. Bom, chega. Aqui uma batalha entre o P2 da Gradiente e o NP 1900 da Nashville. Você viu aí a minha opinião, a gente escutou eles aqui. Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui. Se você já escutou esse pré, já escutou esse, me diz aí o que você acha. Lembrando que aqui a gente está escutando com o mesmo áudio, mesmo sinal sendo injetado, o mesmo amplificador e as mesmas caixas. Às vezes você falou assim, não, o NP é muito melhor, mas você estava com outras caixas de quando você testou o P2, então tem que saber, meio que entender isso também, tá? Na minha opinião, resumindo, com qual eu ficaria? Ambos. Ambos têm suas vantagens, ambos têm suas desvantagens, na minha opinião. É óbvio, esse equipamento aqui é um equipamento que é muito valorizado hoje em dia, super valorizado na minha opinião, é considerado o melhor pré nacional, então com certeza daria para ir em cima desse pré aqui. Mas não ficaria nem um pouco infeliz em não ter um pré desse e ter esse aqui, sem problema nenhum. Poderia usar tranquilamente esse pré no meu PM5000 sem ter que investir um dinheiro um pouco maior ou alguma coisa assim, eu ter que ficar procurando equipamento judiado, né, desse modelo aqui. Então é isso, deixa nos comentários o que você acha disso tudo, alguma crítica, alguma sugestão com relação a esse tipo de vídeo, também deixa aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que em breve eu vou lançar outros vídeos aí, batalhando equipamentos versus equipamentos. Quem sabe, sei lá, um Quasar versus 366, quem sabe. É isso aí, valeu. E agora vou ter que ir atrás desse barulho aí, desse vazamento. Espero que seja só limpeza ou uma soldinha fria, alguma coisa.